Agora nós vamos conhecer um pouco do frio. Nós vamos para o Rio Grande do Sul. Eu vou sair das regiões das missões, os 7 povos das missões. Vou conhecer a região dos imigrantes, a 4ª colônia. De lá para Pelotas, Rio Grande, até o extremo sul, até o Chuí, lembra? Chuiapoque ao Chuí. É aí que a gente vai estar, no extremo sul do país. Aí eu fui para Porto Alegre, para Serra Gaúcha. Um espetáculo. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina. No Tratado de Tordesilhas de 1494, a região onde está hoje o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. A conquista do território rio-grandense para Portugal começou com as bandeiras paulistas no século XVII. Os bandeirantes Raposo Tavares e Manuel Preto invadiram as missões dos jesuítas espanhóis em 1640 e capturaram índios para vender como escravos em São Paulo. O projeto pedagógico jesuítico trazia em seu bojo uma preocupação muito grande com a economia, com a sobrevivência dos índios, entre outras. E dentro desse projeto, uma das formas que os jesuítas conseguiram, que vinha já da constituição tribal do índio, era o tupambaé. É muito importante salientar essa forma coletiva do trabalho, da distribuição dos bens, podendo produzir efeitos sociais muito importantes dentro da redução, como a ausência total do menor abandonado, do pobre, inclusive da moeda. Dentro das reduções não existia o dinheiro, existia um trabalho coletivo, totalmente coletivo, a distribuição de alimentos, de roupas produzidas na redução e os excedentes também negociados em forma de troca com outras reduções. Mas a importância das missões vai muito além disso. Foi no oeste do que é hoje o estado do Rio Grande do Sul que existiu no século XVII o que os historiadores chamaram mais tarde de República Guarani, uma espécie de comunidade cristã que chegou a reunir, segundo algumas versões, 130 mil índios. O Guairá foi o primeiro território devastado pelos bandeirantes, porque havia uma trilha indígena chamada Piabiru, que saía pelo vale do rio Paranapanema e pelo vale do rio Iguaçu e conduzia direto para lá. Era uma trilha bem demarcada, feita pelos indígenas, que os bandeirantes, liderados de início pelo Raposo Tavares, começaram, a partir de mais ou menos 1617, a devastar aquela região. Porque, como eles tinham se tornado caçadores de escravos, eles tinham duas opções. Ou sair pelo meio da mata, tentando caçar indígenas que eram nômades e que não se adaptavam ao trabalho agrícola, ou ir em verdadeiros currais escravagistas que tinham sido criados pelos jesuítas e onde já vivia um povo que tinha o domínio da agricultura e que tinha especialmente a submissão à lei e à ordem. O declínio das missões começou por volta de 1750, depois de uma série de tratados assinados entre Portugal e Espanha. Até o início do século XIX, vários tratados alternaram o domínio espanhol e português na região. Hoje, a cidade de Santo Ângelo registra o sonho de várias épocas.
Um deles está registrado na plataforma da estação ferroviária, que entrou para a história em 1924, quando Luiz Carlos Prestes partiu daqui com sua tropa para o movimento conhecido como Coluna Prestes, um movimento que reuniu cerca de 1.500 homens e percorreu 27 mil quilômetros pelo interior do país, combatendo tropas do governo e fazendo campanha contra a estrutura política em vigor, quando o presidente da República era Arthur Bernardes. Uma das povoações que constituíram em 1687 os 7 povos das Missões, São Francisco de Borja, atual São Borja, ficou famosa nesse século porque é a terra natal de 2 presidentes da República, Getúlio Vargas e João Goulart. A 10 de janeiro de 1878, chegava no Rio de Janeiro um navio Estep, partido de Gênova, que trazia a primeira turma de italianos que veio morar em Val de Buia, ou formar a colônia Silveira Martins. Um mês e pouco depois já chegou uma segunda turma, em março uma terceira e a 8 de maio uma quarta turma. Numa região de fronteira, em época tão turbulenta, a questão de limites era muito importante. Explorar regiões menos povoadas e garantir limites era da maior importância. Foi assim que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná se transformaram no século XIX em centros de implantação de projetos oficiais de colonização. Lava sul circolo per farlo, se la vedessi con la messa così ben messa. As crises políticas, sociais e econômicas que atingiram a Alemanha, a Polônia, a Itália, a Rússia e os países da Península Ibérica facilitaram a saída de milhares de europeus que vinham em busca de paz e estabilidade no Novo Mundo. Lava sul circolo, col cili di vigneto e bello, lava sul balla di là. Lava sul circolo per far l'amor. As pelotas eram pequenas embarcações feitas com couro de boi, né? Onde os índios e mesmo os tropeiros eles deixavam o couro secar, botavam algumas varas e eles atravessavam os rios naquelas pequenas embarcações. Eles, as mulheres, com crianças, tudo embarcações muito leves, mas que os índios usavam muito nessa região. Daí esse nome. Perdendo apenas para a capital, Porto Alegre, Pelotas é a segunda cidade mais importante do estado e ainda conserva construções do estilo Art Nouveau do século XIX. As estruturas em ferro trabalhado são uma herança dos ingleses do início desse século. Todo esse refinamento tem a ver com uma sociedade que enriqueceu no século passado com o comércio do charque. Isso, era no Rio da Prata, praticamente a 45 quilômetros de Buenos Aires, não é? Era um desafio demasiadamente óbvio para que a coroa espanhola aceitasse, não é? Então isso aí fez com que os espanhóis sempre quisessem tomar a colônia Sacramento, até porque fazia uma concorrência grande ao comércio de Buenos Aires, um contrabando. E os portugueses insistiram, foi uma guerra que levou quase 100 anos, e finalmente a colônia Sacramento foi arrasada e a cidade, os portugueses que já estavam no Rio Grande foram combatidos por Cevallos, que tomou o Rio Grande, e nessa tomada do Rio Grande, grande parte dos portugueses que também estavam no Rio Grande, descendentes de portugueses, né, e portugueses mesmo, vieram para a região da cidade de Pelotas, né? O
Um dos melhores charque feito aqui no sul é da costela. O funcionário, no caso lá no frigorífico, ele tira todo esse osso da costela, ela vai pro tanque, depois então ela passa 24 horas no sal, depois ela vai pra pilha, é ressalgada e depois ela é posta no sol, em varal, nessa posição assim, e daí então chegamos ao charque, que é o gaúcho, o charque gaúcho. O ciclo das charqueadas encerrou-se no final do século XIX, quando os produtos coloniais dos imigrantes alemães começaram a disputar com o charque a hegemonia econômica. Mesmo assim, foi o capital proporcionado pelo comércio dos produtos das charqueadas que ajudou a viabilizar o processo de industrialização que transformou o Rio Grande do Sul, em 1920, numa das mais importantes forças industriais do país. O estado do Rio Grande do Sul não tem nenhum porto natural, né? É a maior costa retilínea do mundo. Era impossível os navios, as caravelas e as naus e os navios dos conquistadores aportarem aqui. Por isso se atrasa em 200 anos a colonização daqui. Então o único lugar onde os navios podiam aportar era a Barra do Rio Grande, onde a Laguna dos Patos desemboca no mar. Porém ela é chamada muito propriamente de Barra Diabólica, porque era um lugar de dificílima navegação. Noiva do Mar. É assim que Rio Grande, marco inicial da colonização portuguesa no Rio Grande do Sul, é conhecida por aqui. Para cá vieram no século XVIII açorianos, paulistas, baianos e mineiros. Uma mistura incrível de raças e costumes numa cidade que conserva as marcas da presença portuguesa em ruas e prédios restaurados e bem conservados. Uma das coisas mais interessantes dessa região é que ela foi povoada por duas grandes comunidades, uma vinda das ilhas dos Açores, em pleno Atlântico, e outra vindo de Portugal, do norte de Portugal, de uma região chamada Povo de Varzim, que há 500 anos manda pescadores aos bancos da Terra Nova a pescar bacalhau. São pescadores com uma enorme experiência. Os açorianos vêm no começo do século XIX, antes disso, portanto, por volta de 1825, uma das coisas mais encantadoras desta região são as festas regionais, a festa de São João, a festa de São Pedro, e o apelo que eles têm à sua cultura, à sua tradição de liberdade, vem em parte do próprio Pampa. E aqui na ilha, como a ilha é o cantinho de Portugal, é considerado um cantinho de Portugal. Porque os portugueses, quando vinham para cá, era tudo para Ilhas Marinheiro. Isso era habitado só por portugueses. Algarve dos Açores, que vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, e colonizaram desde Porto Alegre até a Ilhas Marinheiro. E aqui ainda se mantém essa tradição, porque a maioria dos habitantes aqui da ilha são portugueses, ou descendentes de portugueses. Por isso que se mantém essa tradição. Nas festas há a bandeira portuguesa e a bandeira brasileira, e a execução dos dois hinos, o brasileiro e o português. Do Chuí até Rio Grande, são 245 quilômetros de areia. Uma das maiores praias arenosas do mundo, a Praia do Cassino. Nesta estrada, rumo ao extremo sul do país, passamos pela Reserva Ecológica do Taim. Essa região que vai da fronteira com Santa Catarina, de Torres ao Chuí, compreende uma série de restingas, a Restinga Norte e a Restinga Sul, com dezenas de lagoas, uma vegetação em 2 andares, que tem a parte da praia com suas dunas
e a parte mais alta da Mata da Costa, que pertence à Mata Atlântica, portanto também à reserva da Mata Atlântica, e que representam remanescentes dessa floresta pluvial costeira, que também continua depois do Rio Grande até o Taim. O Taim ainda tem testemunhos representativos da grande floresta atlântica brasileira. O grande banhado do Taim é uma parte da Lagoa Mangueira, que está aos poucos se enchendo de matéria orgânica e provocando o assoreamento acelerado como consequência imediata. Possui canais e grande parte de sua vegetação mais alta é formada por juncos e gramíneas. A implantação da Estação Ecológica do Taim em 1978 foi providencial para várias espécies da região, que já se encontravam em rota de extinção. Fazem desta região que é conhecida como o Pantanal Rio-Grandense ou Pantanal Gaúcho, uma das regiões mais importantes a preservar, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Chegamos ao extremo sul do Brasil. Chuí, uma mistura de idiomas e convivência entre brasileiros e uruguaios. A palavra gaúcho vem do espanhol platino gaucho, que quer dizer habitante do campo. O churrasco, o chimarrão e o cavalo são elementos básicos da cultura gaúcha. Os índios minuanos ensinaram os primeiros povoadores a usar o laço e a guerrear com cavalo, bolas, laços e lanças. Também deixaram suas marcas no vestuário e na tradição do uso da erva mate. Porto Alegre era uma fazenda que pertencia ao Jerônimo de Ornelas, que era de origem paulista. E essa região tinha sido dividida em Três Marias quando os açorianos vieram e se instalaram numa ponta de Porto Alegre que invade o Lago Guaíba e que hoje é a ponta na qual surgiu Porto Alegre, a Rua da Praia. Na metade do século XVIII, o governo da capitania do Rio Grande do Sul recebeu um grande número de casais açorianos enviados pelo governo português. Foi com esses homens e mulheres, vindos de longe, da ilha dos Açores, que foi fundado o povoado de Porto dos Casais. Tempos depois, o nome mudou para Porto Alegre, uma homenagem à simpatia e à tranquilidade do lugarejo, situado no delta do Rio Guaíba. Hoje, a capital do Rio Grande do Sul, com 1,5 milhão de habitantes, é também a capital do Mercosul, um importante polo de negócios na rota do Cone Sul. Laguna, na verdade, tinha sido criada como um ponto de apoio à colônia de Sacramento, embora entre as duas existisse uma distância de 1.000 quilômetros. Essa distância era percorrida a pé por essa costa batida por ventos, essa costa arenosa, essa terrível costa do Rio Grande do Sul. Havia um caminho chamado Caminho da Praia, por onde os tropeiros vinham com contrabando de couro e também com contrabando de ouro e prata, embora em menor quantidade, vinham da colônia de Sacramento até Laguna e de volta. Então esse pessoal, esses tropeiros de Laguna, todos eles de origem paulista, começaram a ocupação dos chamados Campos de Viamão, que são os campos ao redor de Porto Alegre, formados pelos rios que desaguam no Guaíba, especialmente o Rio Gravataí e o Rio dos Sinos. Então essa região começou a ser ocupada por tropeiros, mas era uma ocupação rural.
Considerada uma cidade generosamente arborizada, Porto Alegre tem 700 mil árvores em suas vias públicas e muitos parques. Entre 1910 e 1940, a capital gaúcha viveu um verdadeiro surto arquitetônico e são desta época importantes marcos visuais da cidade. Esta construção de linhas abarrocadas foi construída em várias etapas, a partir de 1910 e concluída em 1933. Aqui funcionava o Hotel Majestic, ponto de encontro de intelectuais, políticos e artistas. Em 1990, o hotel foi restaurado e hoje é um dos maiores centros culturais do Brasil e da América Latina. Polo importante de desenvolvimento, Caxias do Sul tem alma camponesa. Local de passagem de tropeiros, era conhecida como Campo dos Bugres, quando começaram a chegar os primeiros imigrantes italianos em 1875. Eram agricultores vênetos, lombardos e trentinos que traziam na bagagem mudas de videira e muita música no coração. All'Italia noi siamo partiti coi nostri onori 36. Quando saímos de Porto Alegre, o outro caminho das montanhas vai nos levar a Gramado e Canela, conhecida como a região das hortênsias. Essa parte da Serra Gaúcha é a mais turística do estado. Em Gramado, por exemplo, a arquitetura, as cozinhas alemã e italiana e o chocolate artesanal são a marca registrada de uma das regiões mais turísticas do país. Nação de todos os santos. Para que se possa compreender essa região do país, é preciso refletir sobre as circunstâncias que determinaram o povo que ali vive.
encontrados, paisagens sonhos. Em região de fronteiras, desde há muito tempo no meio do caminho, entre os que disputavam a terra e o poder sobre seus habitantes, o Rio Grande do Sul cresceu sobre a égide da convivência com o campo e a necessidade de se afirmar em um contexto de luta, ora contra interesses portugueses ou espanhóis, ora contra condições eternas. Esta região abrigou os imigrantes europeus das colônias de imigração do século XIX e os colocou para conviver com os índios, com os habitantes dos Pampas. Hoje em dia, todos gaúchos. E muito bem, obrigado. As águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos une. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta lá. Nesse filme, você vai acompanhar comigo um itinerário que começa em Itaúnas, Espírito Santo, e termina em Brasília, passando pelas cidades históricas de Minas Gerais, o norte de Minas, Goiás e, finalmente, o Planalto Central. Histórias, imagens, lindas. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão de acreditar. Em Itaúnas é que é fantástico. Aquelas dunas com aqueles movimentos super rápidos chegaram a cobrir um vilarejo, obrigando ele a se afastar do mar. Mas para os portugueses, cada data tinha o seu nome. E quando o donatário Vasco Fernandes Coutinho chegou pela primeira vez à sua capitania, sabia muito bem que dia era. 23 de maio de 1535. Um domingo. Domingo do Espírito Santo. E naquela época, os barcos eram um meio de transporte, o melhor meio de transporte, através dos rios, em todo o Brasil.
E aqui, por exemplo, o Rio Doce, que dividia essa região do norte e do sul, formando então as avenidas para o interior. Depois do ciclo do ouro, já no Império, o Doce passou a ser cada vez mais navegável. Mas cruzar o vale por terra, só mesmo no século XX, com as pontes de Colatina e Linhares. O Espírito Santo mesmo foi colonizado em 1535, né, Vasco Fernando Coutinho, colonizado pelo município vizinho, né, que foi Vila Velha, né? Vitória mesmo toma áreas de município, né? Em 1551, com o ataque dos índios à Vila Velha, então procuraram a Ilha de Vitória para se refugiar. Que vista, hein? Só faltava você aqui para comer uma moqueca capixaba comigo. É demais. E sabe qual é o segredo? O segredo é a panela. A panela de barro, ela está queimada, a gente passa uma água nela e passa uma colher de óleo quente, ela quente. Nessa cor tem o mangue, tem a casca do mangue, a tinta. Não, mas essa aqui vai numa panela dessa cor aqui, cheia de tinta. E aí senta e vai batendo na panela, para ela ficar pretinha. Tá vendo esse palácio aqui, ó? Ele foi construído quando ninguém podia imaginar que fosse existir um porto como o de Tubarão. Aqui se hospedou um monte de gente. O Mendes Sá, Tomé de Souza, Dom Pedro II. E hoje é a sede do governo. Espírito Santo, Brasil. Vizinho ao Vale do Paraíba, o sul do Espírito Santo começou a ser ocupado com a lavoura cafeeira no início do século passado. Logo depois, a região serrana foi descoberta pelos imigrantes europeus. No Brasil imperial, as fazendas eram enormes e a mão de obra escrava. Mas na bagagem dos imigrantes veio uma maneira bem diferente de se lidar com a terra. Os italianos vieram para o Brasil há mais de 100 anos. Chegaram em grandes levas de imigrantes por volta de 1891. Por essa estrada, inclusive, passava um estafeta que levava a correspondência que vinha da Europa, de navio, chegava a Vitória, ele levava para Minas Gerais. Entre ida e volta, ele gastava um mês inteiro para fazer esse percurso, porque tinha as suas paradas. E passando aqui em Venda Nova, ele viu pela mata que tinha aqui árvores gigantescas, que era uma terra muito fértil. Então ele levou essa notícia para os italianos. Vocês, por que não vão lá para cima? A terra lá é muito boa, muito fértil. E alguns vieram ver e se entusiasmaram com a beleza da fertilidade da terra e compraram algumas fazendas de portugueses que estavam abandonadas por falta de mão de obra de escravos. Seguindo trilhas abertas por Fernão Dias, os paulistas foram desbravando o sertão oeste. Os primeiros a acharem ouro foram Arzão e Bartolomeu Bueno. Mas quando Antônio Dias encontrou as minas de Ouro Preto, a coisa pegou fogo. As pessoas vinham para enriquecer e ir embora. Tripulações abandonavam navios. Soldados desertavam, milhares de portugueses partiam de Lisboa. Era a corrida do ouro. Não demorou, deu briga. Em 1710,
Ocorreu aqui um movimento rebelde, né? Podemos dizer rebelde, uma revolta em Minas chamada a Guerra dos Emboabas. Essa Guerra dos Emboabas foi uma luta entre paulistas, pernambucanos, baianos e portugueses. Os paulistas vindos pela região aqui do Rio das Velhas, descendo, e os baianos vindo pela região lá de Caeté, Santa Luzia, de cima. Os portugueses que estavam estabelecidos na região do Caeté, ali para cima. Então, os interesses, quais eram os interesses que levaram a essa luta? Principalmente o controle das minas e, segundo, o comércio de carne verde aqui de Sabará. O conflito terminou com a derrota dos paulistas e sua principal consequência foi a criação da capitania e a instalação de um poder local. Foram criadas cidades com a reunião dos principais arraiais. A primeira foi Mariana. Quilômetros quadrados de bifurcações. Aqui tem uma bifurcação que saía debaixo do Palácio dos Governadores. Tem outra seguindo, sai debaixo da Casa dos Pontos. Isto porque, segundo a Gripa Vasconcelos, esses dois homens pegavam o ouro daqui de baixo primeiro por essas galerias. Se caso o dono da mina não contribuísse com tanto de ouro para eles, o quinto do rei não chegava em Portugal, que era 1.500 quilos de ouro, correspondente a 100 arrobas de ouro por ano. Havia uma lei aqui deles mesmo, sabe? Dos fiscais. Eles confiscavam as minas, os escravos e os bens. Então era duas escravidão. A dos brancos, né? E a dos pretos. Histórias que nos deixam sem saber os limites de ficção e realidade, mas que de qualquer maneira representavam o pensamento da época. A época do ouro, com a sua riqueza, escreveu páginas fantásticas na nossa história e deixou também uma herança original na arquitetura das igrejas, na pintura, na escultura e na música, o barroco mineiro. Alheio ao barroco europeu, o barroco brasileiro só se encerra com a morte do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, em 1814. É uma arte tão bela que quase ofusca histórias geniais que nasceram ali. As cidades históricas guardam muito mais que a época do ouro. Mas durante o século XVIII, todo o sistema colonial português girou em torno de Minas Gerais. Nem Portugal, nem o Brasil enriqueceram. A maior fatia ficou mesmo com os ingleses. Bandeiras saíram de São Paulo, né, com o intuito de escravizar índios, né, e com também os olhos atentos ver se descobriam algumas das riquezas minerais, né, que eles imaginavam, né, que deveria existir. E a era da mineração deu a Minas suas fronteiras, uma cultura e sua primeira capital, Vila Rica. Todo ouro achado não podia sair daqui se não passasse pelas casas de fundição, para ele ser fundido, né, e levado à marca da Casa da Moeda com o quinto já tirado para o rei. Está numa área que há muito tempo foi uma área de mineração, conhecida como Morro do Ouro Podre. Tinham aqui vários mineradores organizados, entre eles tinha o Pascoal da Silva e o Felipe dos Santos. E a coroa nessa época estava instalando as casas de fundição e veio a ordem para a instalação de casas de fundição aqui, para controlar, né, a extração do ouro,
os impostos, o quinto. E aí esses mineradores se organizaram e se revoltaram contra a instalação dessas casas de fundição. Mas o governador da capitania de São Paulo e de Minas Gerais também, o Conde de Assumar, ele conteve essa rebelião, conteve essa revolta e colocou fogo em toda essa área aqui, isso em 1720. E essa área então passou a ser conhecida como Morro da Queimada. Até que, para desenvolver o estado, os mineiros ergueram a primeira cidade projetada do país. O século XX passou rapidamente e, como para outras metrópoles, Belo Horizonte cresceu mais do que se previa. Vieram os distritos industriais na década de 40. A região do antigo Curral del Rei tornou-se a terceira cidade do Brasil. Que maquiné, inclusive a eminente que eu falei com vocês, é horizontal. A maquiné nós andamos, subimos pouco e descemos poucos. Mas a beleza é demais. Não é isso? A beleza é demais. Essa beleza que eu estou vendo todo dia aqui. Por isso que eu falo com vocês, eu acredito em Deus demais, que cada coisa que eu vejo a mão de Deus ali. Pelo caminho, coisas fantásticas como o Parque da Serra do Cipó, ou impressionantes como as marcas da exploração de ferro, que removeu montanhas em Itabira, a cidade do poeta Drummond. Um pouco norte, um pouco sul, um pouco urbana, mas bem rural, um pouco indústria, um pouco sertão. Minas Gerais é a síntese do Brasil. Mas no tempo da capitania de São Paulo e das Minas Gerais, o pessoal do Vale do Jequitinhonha usava umas pedrinhas brilhantes como fichas em jogos de cartas.
Com o esgotamento das minas, começou a decadência de Diamantina. Mas ainda hoje, há quem corra atrás do brilho das pedras. A gente vai seguindo para o norte de Minas e vai conhecendo aquele jeito mineiro de ser. Os sertões que inspiraram a prosa de Guimarães Rosa. A hospitalidade e aquele jeitão simpático, tranquilo, a família mineira. É como se tudo fosse eterno. A marmelada, o doce de leite, o queijo e a paisagem. Por mais de 400 anos, a grande estrada do interior era mesmo o velho Chico. Das gaiolas, dos pescadores, dos barcos com carrancas na proa, tangidos à vara por 2.000 quilômetros navegáveis, de Pirapora até Juazeiro. O Rio São Francisco conheço demais. Eles estranhavam, né? Porque eu ia pescar e os que tinha carteira, que era fichado, não aceitava. Gancheiro, pescar, né? Dava carreira em mim. Aí, a Florestal mesmo quem tirou a minha carteira. Estou com 65 anos e só deixo de pescar quando eu morrer. Nem que eu não aguento mais pescar, mas eu tenho gosto de estar lá na beira do rio, sentadinha lá, debaixo da barraca lá, olhando o velho São Francisco. A partir da década de 60, chegou as rodovias. Para cidades que nasceram do vai e vem do rio, o tempo quase que parou. E alguns paraísos ficaram esquecidos. Aqui perto está o Parque Nacional do Peruaçu. A área da APA são 150 mil hectares. E a área que está destinada ao parque, a princípio, seriam 6 mil hectares, mas o IBAMA está em negociação, isso deve estender até 12 mil hectares. Uma boa porcentagem de pessoas sem um certo conhecimento, que chegam para deixar como se fosse um título dele, que é a grande burrice de escrever nas inscrições rupestres, e outras também a degradação em virtude também do tempo e da própria ação do homem no passado, com o desmatamento no passado que houve, tirou a vegetação que protegia esses paredões de inscrições rupestres. É muito árduo o trabalho, mas a gente faz de amor, coração, que a gente é apaixonado por isso aqui, pela natureza. Era um sertão que encarnava os mitos de riqueza na América. Mas ela só foi ocupada quando os bandeirantes vieram aqui, atrás de ouro e pedras preciosas. Pelo Tratado de Tordesilhas, isso era um território espanhol. Mas pela ocupação, se legitimou português. Uma terra bela, rica e com muitas magias. Onde se encontrava ouro, surgia um arraial. Se o ouro durasse um pouco mais, uma vila. Se durasse mais, uma cidade. Foi assim também em Goiás, e Goiás Velho foi a primeira capital goiana. Mas nem tudo em Goiás Velho são lembranças do passado colonial. A vida nos mercados, na arte feita de pedras locais, nas receitas das doceiras. Para controlar o contrabando do ouro, os portugueses dificultaram a comunicação com o Centro-Oeste. E os rios eram a melhor opção. Algumas cidades se formavam entrepostos, como foi o caso de Porto Nacional, que era a antiga Porto Real ou Porto Imperial. Outras nasceram simplesmente com a chegada dos bandeirantes, que foi o caso da Meia Ponte, Pirinópolis. Foi uma dessas cidades. Rumo ao Planalto Central.
o umbigo do país. Foi no Planalto da Goiás dos bandeirantes, dos garimpeiros, dos místicos e das tradições que se concretizou uma das mais incríveis epopeias do Brasil contemporâneo e da arquitetura do século XX. A construção de Brasília, a capital federal da República. Uma história que começa ainda no Império. Tem uma conversa entre o general Lott e o Juscelino, antes da construção de Brasília, que foi mais ou menos assim. Perguntou o general: o senhor vai mesmo construir Brasília, presidente? E o presidente Juscelino respondeu: não só vou construí-la, como vou transmitir a faixa ao meu sucessor com o governo instalado aqui. E ele fez. Pois é, o sonho de Brasília atravessou e sobreviveu a todo tipo de turbulências políticas, golpes, tragédias, impeachments. Mas passar por isto tudo tem seu valor. Agora é tocar pra frente. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos une. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina nosso